Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nós já chegamos à lição de número 13, exatamente. Chegamos à última lição desse trimestre, esse título que nós estudamos, Temas do Evangelho de João, desse livro que eu sou apaixonado, esse livro que por muito tempo foi perseguido. Muitos não sabem, mas por muito tempo tentaram tirar esse livro do cânon bíblico, dizendo que ele não era inspirado por Deus. Mas Deus não o permitiu. E esse livro permaneceu aqui. E quando nós estudamos esse livro, nós realmente entendemos por que o inimigo de Deus tentou tirar esse livro da palavra de Deus. Porque tentou colocar na mente das pessoas que esse livro não era inspirado por Deus e não deveria fazer parte do cânon bíblico. Quando estudamos esse livro, nós compreendemos que o Evangelho de João está levando o povo a crer em Jesus, através ali dos seus sinais, através ali da sua vida, do seu testemunho, levando o povo a crer em Jesus e a entender que só teremos vida através do sacrifício perfeito de Jesus por nós. O verso talvez mais conhecido da Bíblia é o Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Esse verso, na verdade, ele resume o propósito de João ao escrever o seu evangelho. Inspirado por Deus, ele leva o povo a entender que Jesus era realmente o prometido e que nós precisamos realmente crer em Jesus, mesmo não podendo ver ele face a face. Ok? O verso para memorizar se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, e aqui na parte de sábado diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João leva o povo aqui a entender a essa frase de Jesus. Jesus aqui está explicando que para nós conhecermos a Ele, nós precisamos realmente conhecer a palavra de Deus, porque são as Escrituras que realmente nos revelam a Cristo e, consequentemente, nos revela ao Pai. Amém? Por isso é muito importante você estudar a palavra de Deus, deixar as tradições de lado e seguir realmente o que o assim diz o Senhor através da Bíblia Sagrada. Amém? Fica esse apelo para você. E por que esse apelo é muito importante? Porque muitos também até mesmo estudam, até mesmo compreendem, mas não colocam em prática os ensinamentos dela. Então eu não apenas devo estudar a palavra de Deus, mas eu devo colocar em prática os seus ensinamentos. É interessante nós notarmos, a lição aqui, o autor ele relata que durante 3 anos e meio, mais de 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio, os discípulos ali estiveram com Jesus. E mesmo estando com Jesus, eles estavam despreparados para a cruz, despreparado para entender ali a respeito da morte e ressurreição, e sim a salvação através de Cristo Jesus. E dentro deste contexto ele relata algo muito importante que eu quero ler aqui, que vale a pena eu ler esse momento aqui com vocês. Diz assim: infelizmente eles não acreditaram em sua palavra. Hoje nós podemos correr o mesmo risco de escutar ou até mesmo ler a palavra de Deus, mas não a ouvirmos de fato, não permanecermos nela e não obedecermos a ela. Muitos até mesmo ouvem a palavra de Deus, estudam a palavra de Deus, mas muitas vezes optam por seguir tradições ao invés de seguir o que o assim diz o Senhor. Nós não apenas devemos estudar, nós devemos realmente colocar como regra fundamental o que contém nela para a nossa vida. Amém? Que você possa compreender isso e realmente colocar em prática os ensinamentos de Deus na sua vida através da palavra de Deus. Amém? A parte de domingo, o encontro na Galileia. Aqui João ele está escrevendo então o seu evangelho ali em Éfeso. Possivelmente é o último livro da Bíblia a ser escrito, e o capítulo 21 então ali do Evangelho de João, o último capítulo a ser escrito. Possivelmente seja então o Evangelho de João o último livro a ser escrito. E aqui dentro deste contexto, João aqui relata algo muito importante que os outros evangelistas não relatam. Ele relata aqui um encontro na Galileia, e esse encontro na Galileia volta ao povo lá no início do ministério de Cristo.
Lá quando Cristo chama ali os discípulos, quando eles não estavam pescando nada, e Jesus manda jogar do outro lado, e aí eles pescam, e aí eles compreendem que realmente Jesus era alguém diferente, realmente Jesus era o Filho de Deus. E é interessante nós notarmos que aqui agora em João capítulo 21, do verso 1 ao 19, não tem como eu ler com vocês, mas vale a pena você ler aí na sua casa, você encontra esse relato então desse encontro ali de Jesus novamente ali com os discípulos, especialmente com Pedro, ali na Galileia, no mar da Galileia. Nós voltando um pouquinho dentro da história, aqui Jesus já havia sido morto e ressuscitado. Só que lá antes de Jesus ser morto, Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Aquele mesmo que disse que não o negaria jamais, que o seguiria não importa aonde ele fosse. Esse Pedro negou Jesus por 3 vezes. E Pedro então ficou angustiado com isso. Jesus já havia agora aparecido para Pedro e para os demais por 2 vezes. E aqui é a 3ª vez que Jesus aparece ali para os discípulos. Eles estavam agora pescando. E por que eles estavam pescando? Possivelmente Pedro estava realmente muito desanimado. E Pedro já não se achava mais capaz de realmente ser um pescador de homem e realmente agora começa a voltar à sua antiga origem, a ser pescador de peixes. E Pedro agora está ali pescando, tentando pescar alguns peixes e eles não pescam nada junto com os discípulos. E é interessante então que neste momento, novamente, a gente compreende que muitas vezes as coisas estão ruins e parece que elas tendem ainda a piorar, não é mesmo? Muitas vezes acontece isso em nossa vida, mas também acontece algo que nós muitas vezes não percebemos. Lá na praia, naquele episódio, quando eles não pescam nada novamente, Jesus aparece, mas eles não conseguem entender que era Jesus no início. Jesus então diz: ei, pescaram alguma coisa? E eles disseram: não pescamos nada. Então joguem a rede do outro lado, joguem à direita. E eles jogaram então à direita e pescaram muitos peixes. Dentro deste contexto, então, João, o discípulo amado, ele olha para Pedro e diz: é Jesus. Porque, aliás, somente Jesus pode fazer tal milagre. E ele recorda daquele episódio lá no início, do milagre ali, de realmente eles não terem pescado nada, Jesus ter mandado jogar do outro lado e eles terem pescado muitos peixes. Novamente se repete a mesma história. E Pedro então, ao olhar para Jesus, Pedro então se joga na água e vai nadando até a praia para se encontrar com Jesus. Pedro não esperou que o barco chegasse lá. Aliás, o barco era a vela e teria que ali esperar o vento soprar certinho para que pudessem chegar então até a praia. Pedro então, ele se joga na água, vai nadando e vai ao encontro de Jesus. Ao chegar até Jesus, ele percebe que Jesus já havia feito ali o fogo. E Jesus já havia ali preparado o pão e tinha ali também alguns peixes. E aqui Jesus está trazendo uma grande lição para Pedro. Jesus então faz 3 perguntas também para Pedro. E essas perguntas, na verdade, elas se repetem. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E é interessante nós frisarmos isso, porque Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. E agora, por 3 vezes, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E há algo muito importante que também passa desapercebido dentro desse episódio. Quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Por que essa frase é importante? Porque, como eu falei, Pedro estava realmente angustiado e desistindo do seu ministério. Ele estava voltando a ser pescador de peixe e não mais de homens. Jesus então aparece para ele e, em outras palavras, diz: Pedro, você não tem que confiar em você mesmo. Você tem que confiar em mim. Você tem que entender que não é você quem me escolheu, foi eu quem te escolhi. E João diz isso claramente. É Jesus quem nos escolheu. É Jesus quem morreu pelo nosso pecado. Então não importa o que você tenha feito, se você aceitar Jesus no seu coração e colocar em prática os ensinamentos dele, o perdão de Deus te alcança. Amém? E é exatamente isso que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, não enterre os seus talentos. Apacenta as minhas ovelhas. Será que eu tenho falado com alguém aqui neste momento que está pensando também em enterrar os seus talentos? Desistir? Jesus está novamente te chamando: filho, não desista. Entenda que eu estou contigo em todo momento.
A minha destra fiel está contigo. Não tenha medo, eu vou te sustentar. Percebe que Jesus já havia preparado o fogo, já havia preparado ali o peixe, o pão. Jesus, ele vai nos sustentar. Jesus, ele vai cuidar de nós. Claro, iremos fazer a nossa parte, mas entendendo que a destra fiel de Deus estará sempre estendida para nós. Amém? É uma grande lição aqui na parte de segunda-feira. A parte de segunda-feira agora, na verdade, na parte de domingo, a qual nós relatamos o encontro na Galileia, agora a parte de segunda-feira, mantendo os olhos em Jesus, é novamente um episódio muito interessante, que relata realmente a importância de não olharmos para nós mesmos, não olharmos para as pessoas e de entendermos que através de nós, quem tem que ser glorificado realmente é Jesus. Dentro desse episódio aqui em João capítulo 21, do verso 20 ali ao verso 22, há algo muito importante ali que acontece. Você pode ler a partir do verso 18, e dentro daquele contexto ali, Jesus ele fala com Pedro, e ao falar com Pedro, Jesus fala que Pedro iria passar e iria para um lugar aonde ele não gostaria de ir. Ele iria também passar, em outras palavras, pela morte de cruz. E Pedro então agora havia compreendido que sim, ele morreria uma morte de cruz. E dentro deste contexto então, se você continuar lendo ali o verso 23 até o verso 25, você vai entender ali que naquele contexto João também aparece ali ao redor de Pedro. E Pedro então olha para João e olha para Jesus e pergunta: ei Jesus, e o que vai acontecer com ele, o discípulo amado? Eu então irei para um lugar aonde não gostaria de ir. Eu então irei morrer a morte de cruz. E o que vai acontecer com João? E aí Jesus ele relata algo muito importante e muito interessante e que vale a pena entender para compreender por que aquele povo compreendia que João não passaria pela morte. Quando Jesus ele olha então para João, ele olha então para Pedro e ele diz: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, em outras palavras, o que você tem a ver com isso? Então, Jesus ele fala, em outras palavras, aparentemente, que João não passaria pela morte. Só que, na verdade, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, na verdade, se eu quiser que isso aconteça, o que você tem a ver com isso? Você tem que, na verdade, olhar para mim, não para as pessoas. Você tem que entender que a salvação vem por intermédio de Cristo, não por intermédio dos discípulos, não por intermédio de João, o discípulo amado, mas sim através de Cristo. E aqui é muito importante, então, nós entendermos isso, porque através desse episódio, então, muitos estavam acreditando que João não passaria pela morte, e João agora, então, preocupado, ele escreve o seu evangelho para aclarar também um pouco mais a respeito deste assunto, ok? A parte de terça-feira, luz e trevas, aqueles que amam a luz se conectam com quem? Com Cristo. Já os que amam as trevas se conectam e se tornam filhos das trevas. A verdade é que aqui na parte de terça-feira, ela traz algo muito importante que vem acontecendo com o ser humano. Muitos, na verdade, preferem seguir tradições ao invés de seguir o que o assim diz o Senhor. Preferem deixar a palavra de Deus de lado. E, consequentemente, isso leva essas pessoas para as trevas, ao invés de levar para a luz. Para nós estarmos realmente na luz, nós precisamos nos conectar com Cristo, porque eu só serei salvo através do sacrifício perfeito de Jesus. E se conectar com Cristo, para me conectar com Ele, eu preciso me conectar com a palavra de Deus, com assim diz o Senhor, não contradições. Isso aqui realmente é muito importante. A parte de quarta-feira, teologia de cima ou de baixo, João aqui no capítulo 4, no versículo 46 ao 54, João aqui se preocupava em não poder mais estar ali perto deles e o fato ali de Jesus também não estar mais ali face a face, porque aliás ali muitos creram em Jesus apenas porque viam os milagres. E João agora que ele se preocupa realmente aclarar e mostrar que na verdade, por mais que Jesus não esteja conosco face a face, eu preciso crer nele, porque eu só terei vida através do sacrifício dele. E eu preciso entender que por mais que eu não veja milagres acontecer em minha vida, eu preciso compreender que o maior milagre de todos é a vida eterna em Cristo Jesus. E esse milagre, ele acontece realmente porque Deus enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Amém? Por isso é muito
importante nós compreendermos esse assunto. Ouvir a palavra vai além de absorver informações. Significa fazer a vontade de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus não é apenas ouvir, mas é fazer a vontade, é colocar em prática os ensinamentos de Deus em nossa vida. E por mais que milagres não venham a acontecer, eu preciso compreender que o maior milagre de todos para mim, que é a vida eterna, Cristo já nos ofereceu, já nos deu direito. Basta agora eu crer, basta apenas agora eu aceitar e colocar em prática os ensinamentos de Deus em minha vida. A parte de quinta-feira, permanecendo em Jesus, aqui encerramos a lição aonde nos traz algo muito importante. Nós temos as 28 crenças fundamentais adventistas do sétimo dia, todas elas estão ali baseadas dentro da palavra de Deus. A nossa 11ª crença é o crescimento em Cristo. Eu preciso entender que a cada dia da minha vida, até que Jesus volte, eu preciso crescer em Cristo. Eu preciso entender que eu não serei perfeito. Eu preciso entender que eu sou falho, sou pecador, mas existe um Deus que morreu por mim. E eu preciso a cada dia da minha vida se conectar a esse Deus. Porque me conectando a esse Deus, eu realmente irei ter vida eterna. Mas se conectar a este Deus é realmente seguir o que a palavra de Deus nos diz. Eu quero ler um texto com vocês para encerrar essa lição, que está em João capítulo 15, no verso 10. João capítulo 15, no verso 10. João 15, verso 10, diz assim: Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. No mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Permanecer em Cristo não é apenas permanecer com palavras, mas é realmente ser obediente, é realmente seguir a palavra de Deus. João 15, verso 10 diz que permanecer em Cristo é guardar os mandamentos de Deus. Em outras palavras, eu preciso ser fiel àquele que morreu pelo meu pecado. Ser fiel àquele não apenas com palavras, mas com atitude. E viver a cada dia da minha vida, buscando se conectar a Ele, buscando um crescimento em Cristo, para que quando Ele volte, eu possa então ter vida eterna ao lado dele. Que Deus possa te abençoar. Que esse próximo ano seja um ano de entrega sua para com esse Deus. Que os seus talentos não sejam enterrados e que você possa entender que Jesus te escolheu e que você possa ser uma luz para levar a mensagem de Cristo a este mundo que precisa ouvir. E sim, que você possa sonhar e almejar e também clamar a Deus para que Ele volte logo. Porque eu sim vou continuar clamando para que Jesus volte logo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus realmente te capacite para que você seja um servo de Deus, fiel a Deus em todas as coisas. Que você possa colocar Deus acima de tudo e de todos, que Ele seja o primeiro na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.